Ok, minha gente, 11 horas e 2 minutos. Eu ainda tenho aqui matérias e as pessoas participando aqui comigo. A Isabel Costa está aqui comigo. Isabel, lá do Rotary. Isabel, um abraço aí para você, obrigado. Faz de novo, Hélio. O texto é tão alegre e animador. É mais ou menos olhando. Será que você lembra ainda do texto, quando eu digo eu não gosto do Papai Noel? Mas não é do Papai Noel, é toda uma situação. Maria Felício, nem todos acreditam na existência de Jesus Cristo e outros dogmas da Igreja Católica. Senhor Hélio Carraceno, isso é um fato. É só observar a forma que as pessoas usam um simples celular e não acreditam na onisciência da bilocação, por exemplo. Maria Felício, eu sei, né? Mas a gente, cada um vai... É o livre-arbítrio, né? As pessoas têm o livre-arbítrio. Gente, no programa de sexta-feira, programa Debates, a gente botou, inclusive, o vereador Leonardo, falando aqui sobre os últimos acontecimentos, sobre o momento da prefeitura, tudo que está acontecendo na prefeitura, sobre a situação, perdão, na prefeitura não, no governo, sobre a situação da comissão processante. Nós vamos falar sobre isso, que ele não entra em recesso, enquanto não resolver a situação da comissão processante. Falamos também, e ele falou também, sobre as dívidas com os hospitais de Teresópolis, e esses são os principais assuntos que a gente vai conversar com o presidente da Câmara, vereador Leonardo Vasconcelos. Léo, bom dia. Bom dia, Hélio Carracena. Para mim é sempre um prazer muito grande estar no seu programa aqui na TV Diário, que verdadeiramente é a casa da família teresopolitana. Eu parabenizo sempre que posso o Grupo Diário pela isenção e pela imparcialidade, mas mais do que isso, o trabalho que o Diário tem feito em sempre informar a população de maneira assim ímpar, que ninguém consegue na cidade. Agora, no outro dia me perguntaram, Hélio, você vai voltar para o rádio? Eu falei, eu não, agora tem Léo que está tomando conta do rádio de Teresópolis. Você me colocou lá e eu estou lá emprestado. Não vou voltar não. Como é que está o programa da rádio? O programa está um sucesso. Café com Leonardo Vasconcelos tem de fato tem se tornado o café da família teresopolitana. A gente tem se comunicado muito com a população. Ontem mesmo teve uma festa lá no Campo do Posse, do Natal, que a gente faz essa caravana que acompanha todo ano. E lá várias famílias, você que é o Leonardo da rádio. Essa magia das pessoas conhecerem a voz e não verem a pessoa. É legal pra caramba, isso ainda encanta, né? Você sabe disso melhor que todo mundo. É muito bom isso. Você chega nos lugares, as pessoas identificam pela voz. Isso. Né? Isso é um negócio muito bacana. E pegou mesmo você? Pegou, o rádio te mordeu mesmo? Pegou, eu fui para o rádio e creio que não saia de lá. Né? A gente tem muitos projetos de aumentar horário, de aumentar dias, e enquanto a emissora permitir, a gente vai continuar. Porque realmente é um tipo de trabalho, Léo, em que você cuida de pessoas. O que, aliás, isso já está dentro da tua personalidade, sim, o cuidar de pessoas. E o rádio vai te ajudar muito nisso. Perfeito. Continua assim, continua mesmo. Léo, o momento é muito difícil. Eu estive na Unifeso, conversei com o pessoal da Unifeso, eles queriam vir aqui. A Unifeso parou de atender. Eu estive lá quinta-feira também com o doutor Luiz Eduardo e o corpo jurídico da FESO, até para entender essa dívida, né, que eu falei ela na sessão de quinta e repercutiu pela cidade toda. Acho que vocês até trataram dela aqui também na sexta. Nós botamos aqui, sim. Realmente a prefeitura, ela, para não dizer outro nome, eu posso dizer que o governo foi irresponsável. Eu poderia dizer outros predicados que não são ideais para o horário e para a emissora. Mas eu vou me ater que o governo é irresponsável. O prefeito, quando assumiu a prefeitura, em 2018, no meio do ano, ele esteve na FESO, são palavras da direção da FESO, com uma dívida já acumulada de 27 milhões de reais. Naquele momento ele disse que não teria condição de pagar não só o passado, bem como não teria como pagar o findar do ano, os últimos 6 meses, 7 meses. E a FESO deu essa carta de crédito ao governo, que isso virou mais de 36 milhões de reais lá no ano de 2018. 19 ele pagou alguma coisa da dívida, e de 20 em diante só veio acumulando até que chegou em 96 milhões de reais, Hélio. 96 milhões de reais, que não é só a dívida de incentivo, como a prefeitura quer dizer. Não é só aquele dinheiro, aquele incentivo que a prefeitura manda aos hospitais para melhorar o seu atendimento e a sua capacidade. É dívida de retenção do repasse das verbas federais da média e alta complexidade. Se o SUS manda dinheiro para a prefeitura, Hélio, é porque alguém produziu. O SUS paga contra a prestação de serviço, ele não paga assim pela população.
O SUS é diferente da educação. A educação tem tantas crianças matriculadas, vê o dinheiro. O SUS não. É conforme os serviços são prestados, a quantidade de cesáreas, de cirurgias, de internações, de exames. Isso tudo é feito uma produção e o SUS repassa ao município para que o município encaminhe esse dinheiro ao prestador daquele serviço que foi contratado. E isso está acontecendo. 10 milhões de reais. Então, esse ano. Isso é crime. Sim, vamos dizer no mínimo que é crime, né? 10 milhões de reais. Fora os deputados federais que mandaram dinheiro para a FESO através da prefeitura, mais 3 milhões de reais. E aquele dinheiro que a prefeitura pagou, os 18 milhões na semana passada, creio que quinta-feira passada, não foi dinheiro para fazer coisa nova ou não. É acordo judicial não cumprido. Todo mundo sabe, se a gente faz um acordo na justiça por estar devendo, a nossa obrigação é de ser um prestamista, um pagador de prestações em dia, porque senão isso nos acarreta rebordosa, concorda comigo? Se você foi no juiz, concordou com aquele valor, foi feito o cálculo dos juros, o contador judicial fez, e foi feita uma proposta de parcelamento, aquele valor ali está julgado e consumado. Foi o que aconteceu. E a prefeitura, desde junho, não pagava essa prestação, então os 18 milhões que ela pagou, que ela teve 10 dias por ordem do Tribunal de Justiça para pagar, foram 18 milhões e 400 mil e mais alguns quebrados, foi porque foram 6 prestações sem pagamento e já vencidas. A gente está falando do HCT, Hospital São José. Sim, o Hospital São José, eu tenho notícia também que a coisa é muito grande, mas eu gosto de falar em cima dos números que eu conheço, sim. Né? E pegando, não, mas tem dívida com São José, com São José com uma beneficência. Então, onde é que está esse dinheiro todo? Né? A gente não tem explicação, e por isso que eu disse na quinta-feira que a Câmara só entrará de recesso no momento em que o Hospital das Clínicas voltar a atender. Porque nós não podemos, Hélio, atravessar esse resto de ano e, de repente, entrar até 2024, não tendo onde os nossos pacientes se tratarem, não tendo aqui o ponto do ambulatório, aqui na mesma rua da TV Diário, da Unifeso, sem fazer as consultas das especialidades, porque a gente sabe que nos nossos postos de saúde as consultas marcadas só são no âmbito da pediatria, da clínica geral. As mais especializadas, por exemplo, um angiologista, um bom cardiologista, é prestado pelo SUS através dos ambulatórios da Unifeso. Agora, Léo, eu estive conversando com a secretária, aí fora, não é falando da dívida. Eu estive conversando com a secretária de saúde e ela me disse que coisas boas estão acontecendo na saúde. Ela só não pôde vir aqui ao programa e não me disse, isso foi pelo WhatsApp. Perfeito. Você tem conhecimento de alguma coisa em saúde acontecendo? Olha, há muito tempo eu venho falando isso, na época de um ano e pouco atrás, até fui muito criticado. Quando eu disse que Teresópolis não tinha Secretaria de Saúde, ela tinha Secretaria da Doença. Sei. E as pessoas falaram o porquê disso. Porque uma Secretaria de Saúde, ela promove bem-estar, ela promove prevenção para que a sua saúde seja perfeita, não é isso? Agora, um município que 25% da população, somente 25% da população, tem atendimento na saúde da família, como é que fica isso? Somente 25% da população tem atendimento em atenção básica de saúde, em que o SUS preconiza que seja pelo menos 70% da população. Acontece a UPA cheia, porque a pessoa às vezes vem com a doença silenciosa, como a hipertensão e o diabetes, e não viu isso nos ambulatórios, no posto de saúde da família, ou então nos postos de saúde normais, e bate na UPA com pico de pressão, com pico de glicemia, e às vezes até com doenças ocultas que vêm através dessas patologias, e aí bate, vai para a sala vermelha, da sala vermelha não tem um CTI, o cara está infartado, ou morre, ou vai para a Volta Redonda, ou vai parar num CTI. Ou seja, é Secretaria da Doença. Por que é Secretaria da Doença? Porque ela não promove o bem-estar em saúde, ela tenta mitigar os grandes problemas que elas não conseguem resolver através da atenção básica. A gente não conseguiu o hospital estadual ou hospital municipal aqui em Teresópolis, uma coisa que você já falou tantas vezes vindo aqui no programa. Verdade. Depois o governador prometeu, depois disse que não poderia fazer por falta de verba. O que se pode fazer para ter um hospital em Teresópolis? Minimamente, Teresópolis precisa ter um hospital de retaguarda para a UPA para dizer que é seu. Tá. Né? Porque a pessoa bateu na UPA, o princípio da UPA são no máximo 24 horas de hotelaria e internação. Depois ela tem que ir para um hospital. Né? A gente sabe, através de pesquisas, eu tenho estudado muito isso, que 60% dos atendimentos que precisam de hospital são de média e baixa complexidade. Perfeito?
Então, de todos os atendimentos, se tem 100 pessoas para serem internadas, entre 60 e 70 pessoas não são de alta complexidade, são de média para baixo. Então, Teresópolis hoje precisa, nesse primeiro momento, de um hospital-dia, que é o quê? Para atender essas cirurgias e essas internações que não são de alta complexidade. E aí teríamos de ter um hospital de retaguarda para a UPA. Porque quando nós lançarmos no sistema da regulação que a pessoa precisa de uma vaga de CTI e o Hospital das Clínicas não tem, o São José não tem, a Beneficência Portuguesa não tem leitos de CTI, mas nós temos que ter o hospital de retaguarda com esse leito, porque hoje a nossa retaguarda tem sido Cantagalo, Volta Redonda, Duque de Caxias. Nós precisamos de uma retaguarda nossa, não é pronto-socorro de porta aberta, mas, na verdade, é uma unidade intermediária para que o paciente não tenha que ser exportado. Ele fique no nosso município sendo cuidado por Daria tempo dele pegar um leito no outro hospital. Ou até, ser tratado no próprio hospital de retaguarda. Até ser curado lá. E um hospital desse seria muito difícil, é muito caro. Teresópolis teria condições de construir? Claro que tem condição, claro que tem condição. Hoje, por exemplo, eu fiz essa pergunta lá na FES, quanto é que é para a prefeitura andar em dia com vocês? Somando o incentivo e as transferências federais e todo o dinheiro que tem que chegar ao hospital, ao grupo Hospital das Clínicas através da mantenedora FES. São 7 milhões de reais. Se nós temos um município que tem um orçamento de 1 bilhão de reais, em que nós temos que gastar no mínimo 15% com a saúde, isso está na Constituição, por que nós não temos condição de pagar os 7 milhões ao Hospital das Clínicas? São perguntas incoerentes. Todas as cidades do Estado do Rio e do Brasil afora têm mantido os seus hospitais em dia, com regularidade, funcionando, com serviço bem prestado, e ainda posso lhe dizer, o Hospital das Clínicas tem um dos preços menores por ser fundação, pelos médicos aqui serem da cidade, serem da região. Ele não é tão custoso como hospitais custam em outros municípios, em outras cidades e até nas capitais. Portanto, a prefeitura está sendo irresponsável em 2 momentos. Primeiro, de não ter o seu hospital municipal, que é a nossa obrigação. E segundo, como nós não temos, quando contratamos alguém, pagar em dia. Porque hoje, Hélio, as cirurgias que estavam marcadas da vesícula, da área da pele, das regiões ginecológicas da mulher, ou seja, qualquer cirurgia que estivesse marcada, que fosse eletiva, ou seja, aquela cirurgia programada, está suspensa porque a prefeitura não faz pagamento. Isso não tem cabimento. Eu ia tocar assim no 1 bilhão, assusta esse número, né? Eu vou tocar no orçamento também, mas antes, Léo, é pagável? Como é que vai fazer para pagar essa dívida? Então, com os 3 hospitais. O prefeito, e isso que eu vou contar não é segredo, eu creio que já tem até lhe dito isso através das entrevistas que você fez a ele, dizia que a solução de Teresópolis era a venda da concessão da água. Sim. E que com esse dinheiro ele sanearia todas as dívidas que o município tem. Ele falou isso aqui também, eu tenho certeza que sim. Ele recebeu 180 milhões de reais semana passada do grupo Águas do Brasil, que aqui tem nome de Águas da Imperatriz. 180 milhões de reais. Desses 180 milhões de reais, ele tem condição de sanear a dívida dele com o Hospital das Clínicas, de quitar a dívida dele com São José, com a Beneficência Portuguesa. Isso é questão de primeira hora, de grande importância, porque não tem nada mais urgente do que podermos ter prestação de serviço adequada à população. Mas ele tem 13º, pagamento de dezembro, pagamento de janeiro. Sim, aí. Também, mas ele vai pagar esse dia, eu tenho certeza que vai. Mas o dinheiro ainda dá para ele pagar os prestadores de serviço, porque foi o que ele se comprometeu, né? A gente vê ele não pagando merenda escolar, uniforme, materiais. A gente não vê ele pagando insumos da saúde. A gente vê ele não pagando serviços lá do transbordo de lixo. Todos os prestadores de serviço da prefeitura estão sem receber, com a promessa de que quando chegasse o dinheiro da outorga da concessão, ele pudesse quitar essas dívidas. E a gente não tem visto isso. Mas o dinheiro que era 306 já caiu para 180. Sim, 180. Dos 180 é o que eu te disse. Ele ainda pegou e deu 74 à SEDAI. Você se lembra que eles diziam nas audiências públicas que era a SEDAI quem devia à prefeitura, que a prefeitura nunca deveria nada à SEDAI? Aí você veja, antes da prefeitura receber o dinheiro dela, a SEDAI recebeu primeiro, e só nos sobrou 104 milhões. Aí o prefeito já pagou quase 19 a FES, e sobraram 70 e poucos milhões. E ainda deve mais 40 e poucos milhões, ele tem que pagar o hospital e pagar as folhas de pagamento, que o funcionário público tem que receber em dia, obrigação, e dar conta disso tudo, porque hoje o dinheiro existe, e a gestão está lá instalada, né? Não é o que eles diziam, que tinha dinheiro de gestão? Não, que tinha dinheiro, faltava gestão.
Mas hoje tem o dinheiro, tem a sim. gestão. Hoje... A mudança pertence a ele, Exatamente. né? Eu já vou para o pessoal que está aqui no Facebook comigo. Rapidinho no comercial, a gente volta já. Quero falar de orçamento, 1 bilhão de orçamento para o ano que vem. É isso que a gente vai falar na volta.